Mais uma vez, boa noite. Muito bom ter você aqui. Você que está nos visitando, como foi dito, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu não me apresentei da primeira vez, então, para você que não me conhece, sou Ariel, sou o pastor da igreja e eu quero que você se sinta realmente abraçado aqui por nós, viu? Volte quando você quiser e que você experimente o tocar do Senhor aqui nessa noite, especialmente. Saia daqui tocado por Ele. E a família Iban? Cadê a família Iban? Esse povo maravilhoso, essa família maravilhosa. É muito bom sempre estar aqui com você. Você faz parte de uma família e não deve andar sozinho. Então você faz parte dessa família. Quando eu falo, cadê a família Iban? É para você entender. Eu faço parte da família de Jesus Cristo. E por isso eu não preciso andar sozinho. Talvez você ande sozinho porque você quer, mas não ande. Procure pessoas para caminharem sempre perto de você. Tá certo? Que bom, gente. Bom, a gente tem caminhado nessa série de provérbios e Deus tem falado muito com a gente em vários aspectos da nossa vida. Eu quero continuar falando um pouco a respeito, talvez de algumas coisas que você nunca realmente parou para pensar e meditar. E hoje eu quero continuar então. Um pouco do que eu falei no final de semana passado. Eu quero estender um pouco mais o assunto. Agora em algum outro aspecto, tá bom? Mas antes disso, eu quero falar para vocês algo aqui. Eu lembro um dos momentos que eu passei na minha vida de maior incerteza. Foi quando, aos 28 dias de vida, a Sofia, vocês que caminham perto de mim sabem disso, quando a gente estava no outro prédio, a gente passou por esse momento. Minha filha Sofia, aos 28 dias de vida, nós recebemos um diagnóstico que ela tinha catarata congênita nos 2 olhinhos. E eu, muito inexperiente, sem entender muito do assunto, comecei a pesquisar e o nosso doutor Google explica muito bem as coisas para nós, deixa a gente bem assustado, né? Então foi um dos momentos mais incertos da minha vida. Foi um dos momentos onde eu me sentia incapaz de fazer alguma coisa. Então, aos 28 dias, quando eu recebo essa notícia, eu recebo por meio da minha esposa, eu estava no estado de São Paulo, ela estava aqui na Bahia com as minhas filhas, e eu recebo essa notícia com ela chorando do outro lado do telefone. E a primeira coisa que vem no meu coração, quando eu escuto ela chorando, aconteceu alguma coisa. Alguém morreu. E eu logo penso nas minhas filhas, porque minha esposa está falando comigo. Não ia ser uma assombração. Minha esposa estava ali. E de repente ela começa a falar e eu não consigo entender nada. E daí ela fala que ela foi fazer o exame e a Sofia está com catarata nos 2 olhinhos. E ela não sabia direito, eu também não sabia direito a respeito do assunto. E eu me senti incapaz de fazer qualquer coisa naquele momento, porque a minha esposa estava em prantos, ela estava chorando, ela estava desesperada. Eu não podia abraçar ela, eu não podia cuidar dela, eu não podia proteger ela. E eu também não podia pegar a minha filha de 28 dias de vida no colo e nem sequer orar por ela ali. E naquele momento eu me senti totalmente inútil. Você já se sentiu inútil? Alguém aqui comigo já se sentiu inútil? Passou por algum momento assim? Você falou, eu não tenho o que eu faça. Eu sou incapaz de fazer qualquer coisa nesse momento. E eu lembro que naquele momento eu ajoelho no chão e eu começo a clamar a Deus. Aquele que realmente podia fazer alguma coisa. Sabe, o maior pesadelo de quem é dependente de aprovação é rejeição. O maior pesadelo de quem busca poder é ser humilhado. O maior pesadelo de quem é viciado em conforto é passar por sofrimento. Mas o maior pesadelo de quem deseja estar no controle é a incerteza. Você gosta de passar por incertezas na vida? Nós buscamos controlar tudo que a gente pode da nossa vida. É ou não é verdade? Eu não ouvi, é ou não é verdade? Busca controlar casamento, a gente busca controlar filhos, a gente busca controlar todos os relacionamentos que a gente tem, a gente busca controlar a nossa vida financeira. E eu não sei se você é essa pessoa.
Talvez você é uma pessoa que busca controlar todas as áreas da sua vida. Talvez você é uma pessoa que busca controlar os seus relacionamentos para que eles supram todas as suas expectativas. Uma das coisas que eu acabo tratando em muitos casais é expectativas frustradas. É marido que não se sente amado ou esposa que não se sente amada, querida. Porque tem altas expectativas, tem alguma coisa que está no coração que desejaria daquele relacionamento, mas não está conseguindo tirar aquilo do relacionamento. Então nós tentamos controlar isso. Vai dizer que não tem nenhuma esposa aqui que tenta controlar o marido. Hã? Tem alguma aí? Tem algum marido que busca controlar a esposa aí? Que busca querer mudar coisas do coração da esposa? Que busca tentar mudar coisas do coração dos filhos? Tem que ser assim. Você tem que pensar desse jeito. Talvez seja aquela pessoa que tenta controlar todos os aspectos da sua vida. Você tem plano A a Z. Não é A, B, C só. É A a Z. Você tem plano para tudo. Talvez você tenha o plano A para algo na sua vida, no trabalho, na sua carreira. Talvez você é um adolescente, você tem o plano A. E se o A não der certo, você tem o B, depois você tem o C, depois você tem o D. Você tem plano para tudo. Talvez você agora, nesse momento, já tenha um planejamento de como você vai estar daqui 20 anos, como você espera estar na sua vida financeira, na sua carreira. Talvez você olhe para a vida dos seus filhos e por ter tanto amor pela vida do seu filho e da sua filha, você busca controlar tudo na vida deles. Tudo. Então você tem uma agenda frenética para o seu filho. Algum filho pode dizer amém aí? É melhor não. Tem agenda para tudo. Você tem tempo para comer, para deitar, para dormir. Você tem tempo para ele ler o livro tal, para ele fazer o curso tal, para ele fazer não sei o que. Gente, presta atenção. Vocês vão perceber, e eu vou falar a respeito um pouco de planejar as coisas da vida. E planejamento não é errado, tá bom? Em nenhum momento eu estou condenando o planejamento. Mas vocês vão ver aqui comigo que Provérbios ensina a respeito disso. A respeito de tentarmos controlar todas as coisas da vida. Está preparado aí? Vixe, tem alguém aqui? Tem alguém aqui debaixo do púlpito, por favor? Vocês estão preparados, gente? Então vamos ver a palavra de Deus. Se você quiser, você pode acessar Provérbios 27:1. Meu desejo é que o Senhor fale ao seu coração hoje. Que Ele trate coisas profundas no seu coração. Que o Espírito Santo, Ele venha personalizar essa mensagem ao seu coração. A sua vida, a sua rotina, aquilo que você tem passado. Então olha só. Hoje eu quero falar um pouco do desejo de estar no poder da vida, no controle da vida. Provérbios 27:1 diz o seguinte. Olha que beleza, nem comecei o timer. Diz o seguinte: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Olha só, a primeira coisa que a gente vê aqui é que esse texto bíblico aqui, essa palavra do Senhor, esse trecho da palavra do Senhor, ela começa de uma forma negativa. Ela começa já declarando logo um não para nós. E esse não que ela declara é o seguinte: não se gabe do dia de amanhã. Em outras palavras, ele está falando para a gente que uma pessoa sábia, afinal nós estamos falando de Provérbios, e Provérbios ele vai tratar a respeito de uma vida sábia, uma pessoa que viva uma vida mais sábia, uma pessoa que consiga aplicar a vontade de Deus, o desejo de Deus, a palavra de Deus no seu dia a dia. Então o alerta que ele está nos dando aqui já começa com um não, já começa com aquela placa do trânsito, um pare, para você parar. Eu não sei se você sabe disso, mas aquela plaquinha que está escrito pare, assim significa que você precisa parar o teu carro. Tem alguns aqui que não param o carro, mas tem que parar. É isso daqui que está acontecendo nesse momento. É uma plaquinha dizendo assim, pare. Não, você não pode fazer isso.
Você não deve fazer isso. Você não deve, então, se gabar no quê? No dia de amanhã. Agora, o que significa se gabar? Se olhar em outras versões, você vai ver que ele vai estar falando a respeito da glória, de nos gloriarmos no dia de amanhã. Alguns de nós tentamos, e é isso que ele está querendo passar aqui para nós. Alguns de nós, por planejamento e um bom gerenciamento dos nossos recursos, da nossa vida, a gente tenta eliminar todas as incertezas da nossa vida. Isso está errado? Está errado? A gente poder planejar e gerenciar bem tudo que nós temos, para que a gente elimine as incertezas. Afinal, ninguém gosta de viver incertezas. Ninguém aqui, eu creio, que quer que seu filho e sua filha sofram, ou que sua família sofra no futuro. Por quê? Por decisões mal tomadas, ou por você deixar de fazer algo que você precisava fazer. Então nós buscamos sim planejar, nós buscamos gerenciar aquilo que nós temos, seja tanto recurso, bens materiais, como também nossos talentos, nossos dons. Nós buscamos gerenciar tudo que nós temos de uma forma que elimine incertezas. Eu te digo uma coisa com toda certeza: se tivesse algo que eu pudesse ter feito antes da minha filha ser diagnosticada com catarata congênita, e para você que não conhece, graças a Deus já passou pela cirurgia, está tudo bem, glória a Deus, enxerga até sem o óculos dela, é impressionante. Mas olha só, se tivesse alguma coisa lá atrás que eu pudesse fazer para não viver aquela incerteza, para não viver aquele momento, para em algum momento não ver minha família sofrendo, eu faria. Eu faria isso. Mas Deus é tão gracioso que até mesmo nas nossas incertezas, até mesmo no nosso sofrimento, Ele usa para o nosso crescimento. É ou não é? E foi onde surgiu aquela série Estufa de Deus. Eu creio que você cresceu junto comigo. Cresceu ou não cresceu? Eu lembro como foi. Mas olha só, o que esse termo aqui, esse não se gabar, esse não se gloriar significa. Jeremias 49:4 vai dizer o seguinte: por que você se orgulha de seus vales? Por que se orgulha de seus vales tão frutíferos? Ó filha infiel, você confia em suas riquezas e diz: quem me atacará? Aqui é Jeremias sendo usado por Deus para trazer uma palavra a Amon, aquele povo. Por quê? Porque eles se gloriavam em algumas coisas. Eles se gloriavam no fato deles terem bons vales. Eles se gloriavam no fato de terem vales que eram frutíferos. Eles se gloriavam nas suas riquezas. E a palavra aqui é que essa glória que eles tinham por essas coisas trazia para eles confiança não em Deus, mas trazia confiança para eles em outras coisas. Nas riquezas que eles tinham, nos recursos que eles tinham, no lugar que eles viviam, e achavam que a proteção e o cuidado deles estavam certos nessas coisas. A confiança deles estava nesse lugar. E talvez a confiança da sua vida você tenha depositado em coisas, em pessoas, no seu esforço de trabalho, nas suas mãos e nas suas habilidades. Mas me diga uma coisa: e se um dia talvez você trabalha com as suas mãos, e se um dia você perde o movimento da sua mão, o que acontece? E se você deposita toda a sua confiança em filhos, tenta controlar tudo, tenta traçar um rumo, mas de repente lá na frente o rumo não é do jeito que você espera. E eu vou te dizer uma coisa: você que tenta controlar a vida do seu filho, 100% controlar. Você que já tem sonhos para o seu filho, pai deve sonhar para os filhos, mas deve ensinar os filhos a sonhar. Eu vou te dizer uma coisa: você vai viver uma frustração na sua vida, porque filho, preste atenção, filho, vai chegar um momento que ele vai ter os desejos dele, já tem os desejos dele, mas ele já vai ter saído debaixo da sua tutela, e ele vai poder escolher, e não necessariamente ele vai escolher o que você quer. Então não se apoie naquilo que você planeja, naquilo que você quer conquistar para o seu filho, mas ensine ele os caminhos do Senhor, ensine eles uma vida reta, uma vida santa, uma vida dependente do Senhor, confiante no Senhor e não nas habilidades deles.
E você vai ver que no futuro deles, seja lá o que eles escolherem, seja lá o caminho que eles trilharem, Deus vai estar com eles, abençoando a vida deles. E é isso que é o mais importante para nós. Então aqui quando o Provérbios está dizendo assim, não se gabe do dia de amanhã. E dia de amanhã na Bíblia, quando fala de dia de amanhã, a Bíblia mostra muito para a gente as incertezas do dia de amanhã. Então não se gabe no dia de amanhã significa justamente isso. Olha, você não deve confiar. Você não deve confiar nos seus esforços, naquilo que você tem feito para o dia de amanhã. Você não deve encher o seu coração com essa confiança. E olha só o que Provérbios nos alerta a respeito do dia de amanhã incerto. Ele fala assim, você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Alguém aqui já sabe? Eu tenho, talvez você como eu tenho uma agenda. Eu sigo a agenda. Eu preciso seguir a agenda. Se você me pede uma coisa aqui, se eu não anotar ela, pode falar assim, pastor, anota. Por quê? Porque senão eu vou passar, outra pessoa vai me falar outra coisa, e daí eu vou esquecer daquilo que você me falou. Eu preciso anotar. Alguém aqui que precisa anotar as coisas também? Hã? Você está anotando a mensagem aí? Te peguei no pulo. Talvez você precise anotar. Talvez você é essa pessoa que precisa se organizar. E minha agenda é toda organizada, tem horário para todas as coisas. Eu anoto até os horários dos meus lanchinhos, do meu café da manhã, do meu almoço e da minha janta. Acredita nisso? Eu tenho um despertador no meu relógio que ele desperta para me lembrar do meu lanchinho e da minha janta. Porque senão eu esqueço. Eu tenho uma garrafa de 1,6 litro que fica em cima da minha mesa de água, que eu preciso tomar 2 delas. Eu tenho que tomar uma de manhã e eu tenho que tomar uma durante a tarde e noite. Eu preciso de coisas para me lembrar. Talvez você olhe essa pulseirinha aqui no meu braço e fale assim, por que o pastor usa aquela pulseirinha? Essa pulseirinha aqui, até isso tem significado para mim. É um lembrete de algo que Deus falou comigo um dia. Eu me planejo, eu me preparo, mas onde que está a minha confiança? Onde que está a sua confiança? Porque o dia de amanhã é incerto. Você pode ter uma agenda preparada para o dia de amanhã. Se tem uma coisa que nós aprendemos na pandemia é justamente isso. Talvez você tinha toda uma agenda para o ano, para os seus negócios. Você estava todo preparado, talvez você tinha toda uma agenda para a sua família. E de repente vem uma pandemia e a agenda vai embora. Vai pelo ralo. Como é que ficou o seu coração naquele momento? Quando aquelas circunstâncias estavam fora do seu controle, eu quero dizer, as coisas sempre estão fora do nosso controle. Porque só existe um que a Bíblia vai nos mostrar que está em controle. E é por isso que lá no Novo Testamento, Tiago, ele vai dizer assim, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. E olha a pergunta que ele faz, que é a sua vida? Olha a ilustração que ele usa agora. Ele fala assim, vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. É exatamente o que a gente está vendo aqui. Você se gloriar nos seus planejamentos. Talvez no fato que você já tem sua vida toda traçada. Talvez você olhe para alguém e fale assim, rapaz, aquele ali não vai dar em nada. Mas ele faz uma ilustração aqui. E essa ilustração que ele faz é dizendo o seguinte, o que é a sua vida? A sua vida é como uma neblina. Sabe o que ele está fazendo aqui nesse momento? Ele está dizendo o seguinte, preste atenção. A história não é sua. A história nunca foi sua. Você está dentro de uma história maior, que é a história de Deus, e a sua vida dentro da história de Deus é uma neblina.
Quando você passa por uma neblina, quanto tempo ela dura? Às vezes ela dura algumas horas na madrugada, mas ela logo se vai. E é isso, talvez a sua história, na história de Deus, são questão de segundos, milésimos de segundos. Ela passa rapidamente, porque a história de Deus sempre aconteceu e sempre vai acontecer, apesar de mim e de você. E é isso que Ele está nos alertando, é isso que Ele está mostrando para nós. Presta atenção na sua vida, presta atenção na sua história, presta atenção em quem você busca, em quem você confia, o que você faz com o seu tempo, com os seus recursos, como é que você busca controlar essas coisas. Não pode ser de qualquer jeito. Mas aqui, Provérbios, ele também nos mostra algo, ele nos mostra que a gente não pode entrar em extremos. A gente tem o extremo onde a pessoa, ela planeja tudo e confia naquilo que planeja, mais do que confia no Senhor. E a gente tem o outro lado da moeda que o Provérbios vai falar: o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Nós não podemos ser igual o preguiçoso que faz o oposto, que ele não faz nada. Ah, pastor, então eu vou fazer o seguinte: eu não preciso então me preocupar em gerenciar bem minhas coisas. Eu não preciso então me preocupar em tentar controlar as coisas da minha vida, para então não sofrer lá na frente. Eu posso ficar tranquilo que Deus vai cuidar de mim. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que o seu planejamento, aquilo que você faz com o seu tempo, você buscar no Senhor aquilo que Ele está querendo fazer nos seus negócios, é errado. Você não deve entrar no outro extremo, então, e falar assim: não, é muito melhor eu ficar de boa e não fazer nada. Ou talvez você já é um preguiçoso e está falando assim: é isso aí, pastor, eu sempre digo que a gente não precisa trabalhar. Eu sempre digo que a gente tem que viver uma vida boa, mansa, debaixo da rede ali, faz só o necessário para sobreviver. Também não é isso. O preguiçoso, ele sofre. O preguiçoso faz a família sofrer. Se você é um marido preguiçoso, vai trabalhar. Marido tem que trabalhar, homem tem que trabalhar. Papel do homem dentro da casa, um dos papéis do homem dentro da casa é ser provedor. Estou dizendo que a mulher não pode ajudar, pode ajudar. Mas o papel do homem, a responsabilidade do homem é ser provedor. O seu lombo, a sua carcaça foi feita para o trabalho. Olha que bênção, hein? Trabalho não é fruto do pecado, não. Você fala assim: nosso trabalho foi o pecado do homem. Maldito Adão que pecou lá e agora nós temos que trabalhar. Não, não tem nada a ver. Deus deu trabalho. A grande questão aqui é que o futuro está nas mãos de Deus. E olha o que o Provérbios 16:1 vai dizer. Ele fala assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios 16. Vai falar, em vários versículos vão falar isso. É Deus. Nós planejamos, nós esperamos, nós nos preparamos, mas é Deus quem está no controle de todas as coisas. Você pode falar isso? É Deus que está no controle? Fala para a pessoa do teu lado aí, porque eu acho que ela não ouviu. Fala assim: é Deus que está no controle. Talvez você aqui, você tem preocupações a respeito do futuro, que são válidas. Talvez você, como um jovem na sua adolescência, se preocupa com quem você vai casar, você vai amarrar o seu jumentinho, com quem que você vai juntar o jumentinho. Você se preocupa talvez. Você pode confiar no Senhor. Se planeje, faça aquilo, obedeça, submeta a palavra de Deus. Deus, Ele vai honrar. Deus vai abençoar. Busque a sua confiança, a confiança do seu futuro. Descanse ela no Senhor. Por quê? Por que é importante? E agora eu quero tratar algo para vocês aqui. Meus irmãos, a confiança em relação ao futuro é possível para o sábio, mas não se baseia nas nossas próprias habilidades. Essa confiança deve ser realista, modesta e fundamentada no temor do Senhor. E por isso que lá em Mateus 6, lá no Sermão do Monte, quando Jesus está ensinando os seus discípulos no Sermão do Monte, ele vai falar tanto a respeito disso. E ele vai usar 3 coisas para falar a respeito disso. Ele vai falar para a gente não acumular tesouros no céu. Não acumular tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem pode comer, mas acumular tesouros no céu. Depois ele vai falar a respeito que nós não podemos servir 2 senhores, o Deus do dinheiro e o Senhor.
E depois ele vai passar bons versículos falando a respeito de ansiedade. A busca, e é interessante, porque nesse texto, os discípulos, eles estavam preocupados com as coisas mais básicas do futuro. Eles estavam tentando controlar as coisas mais básicas do futuro. Quais eram as coisas mais básicas do futuro deles que eles estavam tentando controlar? Jesus ele vai falar que era o que comer, o que beber e o que vestir. Coisas mais básicas. Tem coisa mais básica que isso? Você pode andar pelado na rua? Não. Você precisa comer para viver? Precisa. Você precisa tomar água para viver? Precisa. Coisas mais básicas. Coisas que precisamos para sobreviver. A necessidade deles era real. E eles estavam preocupados com aquilo. Eles estavam tentando planejamento, pensando no que eles poderiam fazer para que essas coisas não faltassem para eles lá na frente. Está errado o que eles estavam fazendo? Não. Mas quando a confiança está demais nas nossas habilidades, gera algo no nosso coração. E é o que Jesus tratou aqui com eles. Ansiedade. Ansiedade. O desejo por controlar a vida gera ansiedade. Você fica preocupado com o futuro dos seus filhos? Isso causa ansiedade no seu coração? Você fica tentando mudar a vida do seu marido e isso causa ansiedade no seu coração? Você tenta controlar todas as coisas da sua vida financeira e quando talvez algo foge do controle, isso causa ansiedade no seu coração? Você quer descobrir, então, se você é uma pessoa que tenta controlar a sua vida? Então a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: quais as situações da minha vida que geram ansiedade no meu coração? Você consegue fazer essa pergunta para você? O que na minha vida tem causado ansiedade no meu coração? Quais as coisas na minha vida, do que eu estou fazendo, que quando foge do controle, aquilo às vezes me deixa sem dormir? Talvez você nesse momento está passando por situações que você não está dormindo direito. Ansiedades, preocupações excessivas da vida, de alguma coisa que às vezes é real, de alguma necessidade que é real, mas aquilo tem te levado para um nível de vida, de ansiedade, de preocupação que você não deve ter. Porque o que Jesus ele fala para os seus discípulos no Sermão do Monte é o seguinte: não, vocês não precisam andar ansiosos dessas coisas, porque são os pagãos que andam ansiosos por essas coisas, não vocês. O que ele está dizendo para os discípulos é o seguinte: olha, vocês têm um Pai, vocês têm um Deus que cuida de vocês, vocês não precisam confiar excessivamente nas suas habilidades. Existe um Deus que cuida de vocês. Existe um Deus que cuida das coisas mais pequenas da face da terra, uma flor que cresce e nasce, e Ele veste ela com uma roupa linda. Mas em pouco tempo essa flor se vai. E você não é mais valioso que uma flor para Deus? E é por isso que Jesus ele termina o Sermão do Monte ali, essa parte do Sermão do Monte, falando o seguinte: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Quando você perde o controle de um relacionamento com seu filho, com seu cônjuge, você fica ansioso? Quando você perde o controle, e aqui eu estou falando controle entre aspas, viu gente? Das suas finanças, quando você perde um emprego, por exemplo, como que você fica? Você fica ansioso? As coisas fogem do nosso controle. Quando você perde o controle de um relacionamento, do seu relacionamento com Deus, talvez você buscou a Deus em oração, talvez você pediu para Deus algo em oração e Ele não respondeu, ou Ele respondeu diferente do que você queria, na verdade. Como é que fica o teu coração? Provérbios nos ensina a vencer a ansiedade. Eu quero que você olhe comigo aqui em Provérbios 12, versículo 25. Se você puder, acesse aí também, para aqueles que estão visitando, vai passar aqui.
diz o seguinte: o coração ansioso deprime o homem, mas a palavra bondosa o anima. Presta atenção que ansiedade aqui no texto, na palavra hebraica, ela significa o seguinte: o sofrimento emocional causado quando algo crucial para a nossa vida é ameaçado. A ansiedade, ela tem a ver quando a gente começa a sofrer emocionalmente por algo que para nós é crucial para a nossa vida e começa a ser ameaçado. Muitas vezes esse algo crucial que está na nossa vida, que está sendo ameaçado e começa a trazer emoções que a gente às vezes não consegue controlar na nossa vida. São coisas que estão no lugar que não deveriam estar. Meus irmãos, ansiedade todos nós passamos. Todos nós lutamos com isso na nossa vida, de uma forma ou de outra. Você quer ver? Olha só Paulo. Você acha que Paulo passava por ansiedade? Quem aqui acha que Paulo passava por ansiedade? Levanta a mão aí, quem acha que passava por ansiedade? Vai? Quem acha que Paulo passava por ansiedade? Hã? Vocês estão talvez levantando e falando assim: o pastor vai falar alguma coisa de Paulo. Não vou falar de Pedro. Estou brincando, vou falar de Paulo. 2 Coríntios diz o seguinte, versículo 11, 28, diz assim: além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Até Paulo, em momentos da vida dele, andava às vezes ansioso. Por quê? Por uma preocupação genuína. Pelo trabalho que ele exercia de cuidar, de plantar igrejas, e por aquelas pessoas que estavam na frente da igreja. Pela perseguição que a igreja do Senhor estava passando. Pensa só. Você acha que isso não é válido, é? O cara estava ansioso pela obra de Deus. Olha que coisa mais linda. Gente, em algum nível, todos nós passamos por ansiedade. Todos nós, às vezes, perdemos o foco e colocamos nossa confiança em algo que não é o Senhor, e por isso aquilo abala a gente. Aquilo mexe com a gente, porque a gente entende que aquilo é uma ameaça a algo querido, a algo importante na nossa vida, e nós esquecemos que existe um Deus que está no controle verdadeiramente de todas as coisas. Existe um Deus que Ele é soberano, existe um Deus que lá em Jó 42:2 vai falar que todos os seus planos, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nós esquecemos que nós podemos descansar na mão desse Deus. Nós esquecemos que esse Deus é o Deus pelo qual proveu o resgate que eu li aqui. Que Ele se interessa pela sua história e pela minha história, e que Ele não simplesmente abandonou a gente nos nossos pecados. Mas é um Deus que olha para nós e Ele quer solucionar os nossos problemas. Ele quer ajudar a gente a viver uma vida mais próxima dEle, onde Ele cuida de nós. Ele quer que você coloque Ele na posição onde Ele realmente merece estar. E que você descanse nele. Descanse o seu coração nele. Eu não sei o que você tem passado, se é um aperto financeiro. Talvez você já tentou de tudo que você podia. E você não encontra solução. Deus quer te mostrar e quer que você entenda isso. Que você precisa descansar e confiar nele. Você já fez tudo o que você podia fazer? Agora descansa. Fez tudo e um pouco mais? Agora descansa no Senhor. Que Ele vai prover o que for necessário. Se humilha diante dEle. Busca Ele. Confia nele. O que o Salmo fala? E Ele tudo? Confie no Senhor e Ele agirá na sua vida. Amém? Então Paulo ele fala isso
Mas também, olha o que Paulo aconselha a respeito de como devemos evitar a ansiedade deliberadamente, descansando nossos corações em Deus. Ele fala assim, lá em Filipenses 4:6, ele vai dizer: não andem ansiosos por coisa alguma. Preste atenção, mais uma vez, uma frase começando na negativa, e ele dizendo assim: não é para vocês andarem, não é para vocês viverem, não é para vocês trilharem caminhos de ansiedade. Não é, não faça isso. Não andem ansiosos, por quê? Por coisa alguma. Tem alguma coisa que você pode andar ansioso? Tem alguma coisa que você pode se preocupar mais do que você deve? Tem alguma coisa? Não, em coisa alguma, em momento algum, não andem ansiosos. E ele diz: mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: se derrame diante de Deus. Em oração, oração é o que aqui? Porque ele fala de oração e súplica. O que ele está querendo distinguir aqui? Oração aqui é a gente conversar com Deus. Ele está dizendo, então em tudo, converse com o Senhor, ande com Ele, profundamente com Ele, converse com Ele, lide com esses assuntos diante dEle e faça o quê? Os seus pedidos a Ele. Entregue ali diante dEle. Pai, estou passando por isso. Pai, meu marido, ele está andando nesses caminhos, eu estou preocupada. Pai, meu filho não quer saber de estudar, eu não sei o que fazer. Pai, a pandemia causou um grande problema na educação do meu filho, da minha filha. Coloque essas coisas diante do Senhor. Peça aquilo que está no seu coração. Deus, me ajuda a resolver isso. Me ajuda a prover um outro meio de ensino. Abre os meus olhos para algo que eu possa fazer para que ele e ela consiga viver, consiga ser formado, consiga ser educado, Pai. Para que eles consigam servir o Senhor lá na frente, da maneira que o Senhor deseja. E ele fala com ações de graça. Apresentem seus pedidos a Deus. Ações de graça é o quê? Presta atenção. Quando você está ansioso, você quer ficar agradecendo? Fala a verdade. Alguém aqui? Você acha que quando eu estava ansioso, quando eu estava naquele momento de incertezas na minha vida, quando eu ouvi minha esposa do outro lado chorando, e eu acho, no primeiro instante pensei que algumas das minhas filhas tinham morrido, e eu não conseguindo consolar ela, e eu também não conseguindo abraçar minha filha, de um outro lado do Brasil. Eu olho aquela situação, você acha que eu ajoelhei no chão e comecei: Deus, muito obrigado. Oh, Senhor, muito obrigado. Oh. Você acha que eu fiquei assim diante de Deus naquele momento? Alguém? Estou pensando que você está falando, você é pastor, né? Se o Senhor não conseguiu, imagina eu. Gente, naquele momento eu estava chorando diante do Senhor. Eu estava desesperado. Eu estava pedindo para Deus consolar minha esposa, para Deus me dar uma luz do que eu deveria fazer. Eu queria a direção dEle. Eu chorei diante dEle, eu me derramei diante dEle. Mas é interessante que com ações de graças, a gente entrega os nossos pedidos a Deus. É no sentido de nós confiarmos de que Ele é aquele que está no controle e consegue solucionar qualquer problema para nós. É o teu coração em paz de conseguir chegar diante desse Deus e derramar minha vida. Talvez o que você está precisando hoje é derramar a sua vida diante desse Deus. Ele vai agir. E é porque olha que a Bíblia fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente, a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Presta atenção, ansiedade, meus irmãos, é uma mente cheia de coisas que ainda não aconteceu.
É uma mente cheia de coisas, trazendo uma preocupação excessiva, às vezes a respeito de um filho, a respeito do futuro, a respeito de onde está andando, em caminhos talvez de trevas, e que você está dizendo o seguinte: você não consegue parar e imaginar outra coisa, você só imagina o que está acontecendo lá e você não consegue nem dormir. É a preocupação de pagar um boleto que faz com que você não consiga descansar, você não consiga comer direito. E o que ele está dizendo, olha, faz o seguinte: coloca a sua vida diante do Senhor, coloque seus pedidos diante do Senhor. Tenha o coração grato no sentido de você saber com quem você está falando e confia nele para fazer tudo, porque ele tem o poder para fazer tudo isso. E então a paz dele, que excede todo entendimento, vai vir e trazer paz no seu coração. E aonde que ele fala? Na sua mente. E depois ele fala o que precisa acontecer também com a gente. Ele fala: não fica pensando em qualquer coisa. Deus vai trazer paz no seu coração e na sua mente, mas muda os seus pensamentos para tudo o que for bom, de boa fama, louvável, do céu, que vem do alto. Muda os seus pensamentos para não viver na ansiedade. E ele continua, e ele fala: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E preste atenção, ele começou dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma. E ele termina dizendo o seguinte: e o Deus da paz estará com vocês. Controlar a vida traz incertezas, porque todas as nossas vidas têm incertezas. Em algum momento você vai se deparar com ela. Se você é uma pessoa que controla a sua vida demais em alguma área, vai trazer ansiedade. Deus quer tratar essa ansiedade no seu coração. Deus quer lidar com essa ansiedade no seu coração. Deus quer que você viva uma vida onde você sabe que o Deus da paz está com você. Ele anda com você. Qual é a paz que você está precisando nesse momento? Qual área da sua vida você está precisando da paz do Senhor? Ele quer andar com você. Ele quer te dar essa paz. Mas o que esse texto então está dizendo? Vamos voltar para esse texto de Provérbios. O que Provérbios aqui ele está dizendo para nós é que nós não devemos lidar com a ansiedade sozinhos. Não é dessa forma que a gente lida com a ansiedade. Olha, vamos voltar aqui. O que esse texto fala? O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O que ele está mostrando para nós é que nós precisamos de uma palavra bondosa de outras pessoas para lidar com o coração ansioso, que deprime o homem. Em outras palavras, Deus quer usar pessoas ao seu redor para que eles ministrem uma palavra de encorajamento ao seu coração. Você está andando ansioso, você está andando com preocupação excessiva no seu coração, preste atenção. Você talvez precisa de alguém do seu lado. Você não foi feito para andar sozinho. Talvez você precise de pessoas do seu lado, constantemente, te mostrando aquilo que Deus tem feito, te relembrando das mãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, te dando uma direção na palavra do Senhor. Não é qualquer pessoa que tem que estar. Preste atenção aqui que é uma boa palavra. E boa aqui não significa qualquer palavra, mas significa uma palavra que é de acordo com aquele que é bom. E Jesus falou que só existe um bom. E quem é bom? Deus. Então a palavra boa, ela precisa fluir de um Deus bom, do único que é bom. Então não é qualquer palavra que você precisa de palavra, você precisa de alguém que está do teu lado, não passando a mão na tua cabeça, mas alguém do teu lado que vai te levar para a palavra de Deus, alguém do teu lado que vai te erguer, vai ministrar na sua vida, vai ser bênção na sua vida. Semana passada eu comentei a respeito do excesso de comunhão que eu tive lá em casa com a minha esposa. Vocês lembram disso? Alguém lembra disso? Excesso de comunhão, em outras palavras, é uma briguinha. Vocês viram que eu cheguei com o olho roxo, tô brincando. Durante a semana, minha esposa: você não foi o único que falou de briga na igreja, no culto, não. Então ela mandou uma mensagem de um pastor, o Thiago Matos, da Rede. E ele lá virou
E ele estava contando que ele estava brigando com a esposa, está com uma filha recém-nascida. E ele estava na casa dele, a mãe dele estava na casa dele na sala. E rapaz, ele falou que quebrou o pau com a esposa no quarto, foi lá, fechou a porta, sentou no sofá, a mãe dele lá, ele olhou para a mãe dele e falou: não é fácil. Daí a mãe dele olhou para ele e falou assim: morra para você mesmo. Que mãe que fala isso pro filho, hein? Tá doido. É nesse momento que a sua esposa mais precisa de você. Você precisa morrer para você mesmo. Sabe o que ela estava fazendo? Ministrando aquilo que Deus quer e não o que o coração quer ouvir. Nós precisamos de momentos assim, de pessoas assim do nosso lado. Você precisa ser esse tipo de mãe. Você precisa ser esse tipo de pai. Você precisa ter pessoas que andam assim do seu lado. Pessoas que te levam e te lembram de quem Deus é. Pessoas que vão fazer com que você se levante se você está caído, mas se levante-se firme na palavra de Deus, que é sólida e não em qualquer coisa. Você que é um discipulador, não fique falando baboseira para o seu discípulo. Não fique falando qualquer coisa. Se você não tem o que falar, não fale, ore somente. Mas se você quer falar alguma coisa, pergunta assim: o que a palavra de Deus fala a respeito desse assunto? E como é que eu posso ser um instrumento nesse momento do Senhor? Nossas palavras não mudam ninguém. E nós não queremos mudar ninguém. Nós queremos que o Espírito Santo mude pessoas. Porque essa é a mudança verdadeira. Precisamos de pessoas que nos encorajem, que nos falem de suas próprias experiências, que nos dirijam a Deus ou simplesmente que fiquem ao nosso lado para que não nos sintamos sozinhos. Talvez o que você está precisando é isso. Eu quero orar por você, fica de pé. A banda pode subir. Feche seus olhos. Em tudo isso daqui, o que a gente está aprendendo é que o sábio, ele planeja seus passos, mas coloca toda a sua confiança naquele que é o único que está no controle de tudo e não é pego de surpresa. Mas quando é pego pela ansiedade da vida, volta os seus ouvidos para aqueles que são instrumentos do Senhor para aliviar a sua alma. Eu quero orar por você que talvez está passando por ansiedade, e por isso eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Se você está aqui, você está passando por ansiedade, se você está passando por alguma luta, uma preocupação excessiva por algo, eu quero que você levante sua mão aí onde você está. Tenha coragem, que eu creio que Deus quer fazer algo na sua vida nesse momento. Se você está passando por ansiedade, às vezes é a preocupação com filhos, às vezes é preocupação com sustento, o que comer, às vezes é uma preocupação que vai além do que você já tentou de tudo. Talvez aquilo tenha agarrado o seu coração de uma forma, e você não tem conseguido viver direito. Talvez faz tempo que você não sorri, talvez faz tempo que você não se alegra, por causa dessa situação, circunstância que você está passando. Você está desse jeito, eu quero que você que está do lado dessa pessoa, se você está do lado, você provavelmente conhece, se não conhece não tem problema, coloque a mão no ombro dessa pessoa nesse momento. Se você sentir a vontade, faça isso. Você que é daqui da família e estiver do lado de uma pessoa aí, nesse momento, lembre ela de quem ela é. Ou melhor, lembre ela de quem ela é. Que ela pertence ao Deus soberano, Criador dos céus e da terra, e que é aquele que cuida dos seus filhos. Vamos orar. Ore por essa pessoa que está aí do seu lado. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor, ó Deus. Eu quero clamar ao Senhor por esses que estão com a mão levantada,
que talvez estão sofrendo sem saber como lidar com situações. Em nome de Jesus, eu quero clamar para que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, venha guardar seus corações e sua mente. Que em nome de Jesus eles saiam daqui restaurados, eles saiam daqui tocados pelo Senhor, eles saiam daqui sabendo de quem eles são no Senhor, quem eles são na Tua Palavra e de quem eles são, de quem eles pertencem. O Senhor está acima de todos, o Senhor é o Deus soberano, o Senhor é aquele que é chamado de Altíssimo. O Senhor está acima de todos os problemas, todas as circunstâncias, em nome de Jesus. Eu clamo ao Senhor, ó Deus, por essas vidas, aqueles que estão sofrendo por causa de filhos, talvez filhos que já estão grandes, já estão cuidando da própria vida, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, traga paz nesses corações, traga solução, traz uma palavra personalizada ao coração deles, ó Pai, onde eles descansem no Senhor e eles se alegrem no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém.